Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e que o Eterno continue com as mãos estendidas sobre a sua vida e sobre a sua família. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Pastor Flávio Lima, falo direto aqui dos Estados Unidos, do estado da Flórida. Se você ainda não é inscrito neste canal, aperta o like, se inscreve nesse canal, dá o seu like, que é muito importante, e compartilha esse vídeo com mais pessoas que podem ser abençoado com esse conteúdo. E você estará sendo um instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas. Falei num vídeo anterior de como foi as promessas de Deus, como foram feitas, e esse contexto estava justamente quando eu morava num bairro chamado Alto José Leal, em Vitória de Santo Antão. Me mudo para o bairro Coab, próximo da rodoviária, e nessa ocasião fui passar um pouco da minha fase quase que adulta nesse bairro da Coab. E o interessante é que quando Deus me fez as promessas e as perguntas eram feitas como que Deus iria fazer, eu guardava no coração as promessas. E um certo dia, como outro qualquer, eu encontrei um irmão vindo do centro da cidade, o irmão Henrique, que hoje é presbítero. Se ele estiver ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, que Deus continue abençoando a vida do presbítero Henrique, que ainda mora na cidade, juntamente com a sua família, sua esposa, irmã Rita. Um abraço para todos. E o Henrique estava vindo do centro da cidade, quando eu, conversando com ele, no meio do caminho, eu pedi a oportunidade para que ele me levasse para São Paulo. Eu estava já desejoso em sair do estado, devido as promessas também de Deus, e daí surgiu um desejo de sair do Pernambuco. O presbítero Henrique, até então, me fez a promessa que iria me levar para São Paulo, e lá ele morava com o irmão dele, o Leonardo. Um abraço para o Leonardo, e com o presbítero Miguel, lá de Carpina, também no Pernambuco. Eles moravam em 3, numa casa que era quarto e cozinha, né, que a gente chama muito 2 cômodos e banheiro em São Paulo. E quando o presbítero Henrique me falou que iria me levar para São Paulo, isso me animou muito, muito me animou. E o tempo passou, e era Deus justamente trabalhando. O presbítero Henrique não estava fazendo nada além daquilo que Deus iria agora usar a vida dele para me abençoar, e ele não entrava em contato comigo. Os dias se passaram e ele não entrava em contato comigo. E eu fui até a casa da mãe dele e pedi para que ela entrasse em contato, e me identifiquei para que ele fosse relembrado, né, de mim, para que ele pudesse me dar a oportunidade de chegar em São Paulo. E os dias se passaram e Henrique entrou em contato comigo e falou que iria me levar para São Paulo. Quando foi depois, as coisas foram se ajeitando, as coisas foram se ajustando, e isso eu já estava recebendo a 4ª parcela do seguro-desemprego, pois já havia saído de uma empresa que estava registrado. E nessa ocasião, quando peguei a 4ª parcela, eu comuniquei para minha mãe que estava indo para São Paulo. Ela quis saber para onde eu iria, com quem eu iria ficar, e eu falei para ela e apresentei justamente a mãe do presbítero Henrique para minha mãe. Foi quando ela ficou mais tranquila, e daí fomos nos intensificando a nossa conversa, e quando chegou a última parcela do seguro-desemprego, eu resolvi comprar as passagens para ir para São Paulo. Me recordo que eu peguei esse dinheiro e fui falar com a minha mãe e disse: eu estou indo na rodoviária comprar
a passagem para ir para São Paulo. Ela disse, é isso mesmo que você quer? Eu falei para ela, minha mãe, eu quero ir. Eu preciso ir para São Paulo. Aqui eu não tenho futuro aqui na cidade de Vitória. E me recordo que quando eu comuniquei para o meu pai não apoiou, falou para mim que não me apoiava, usou a expressão, eu não lhe apoio a sua ida para São Paulo, você precisa ficar, porque se tiver um pão a gente come junto, e o que tiver a gente divide, por mim você não vai. Mas o coração estava desejoso de ir embora, justamente pelas promessas também de Deus na minha vida, e as coisas foram se afunilando, foram ficando mais difíceis as coisas, e eu me recordo que eu peguei o dinheiro e fui na rodoviária da cidade. E quando eu cheguei lá para comprar, eu parei em frente da rodoviária, olhei para o guinchê da Borborema e também da Itapemirim, mas eu ia comprar as passagens na Itapemirim e fiquei meio pensativo, sentei em frente do banco, quem é de Vitória sabe, fiquei em frente do banco, ali sentado, em frente do guincheiro, olhando, compro ou não compro, e daí me bateu um desejo muito grande de ir comprar. Perguntei quando que seria a data, que tinha as passagens disponíveis, e nessa ocasião já era o mês de junho, eu acredito que sim, entre junho e julho, e eu fui e comprei as passagens, mas comprei com o coração apertado, voltando para casa com as passagens na mão, sabia que não tinha mais volta, porque aquilo era o único dinheiro que eu tinha. Quando comprei as passagens, comuniquei para o presbítero Henrique, ele se organizou lá em São Paulo e eu falei para ele a data que eu ia embora. E a data prevista era justamente 7 de setembro de 2000. 7 de setembro de 2000, aproximadamente há quase 22 anos atrás, eu estava comprando uma passagem na Itapemirim para ir destino São Paulo. Me recordo que nesse período antes da viagem, eu ia para o ciclo de oração e Deus falava comigo, e eu ia sem comunicar nada para as pessoas, eu ia para o ciclo de oração, me recordo 2 sinais que Deus me deu, que Ele estava me levando para São Paulo. O primeiro foi em um ciclo de oração, pedindo confirmação, porque os pernambucanos têm muita, né? Pernambucano e tantos outros cristãos que aprenderam direito. Quando Deus fala, Ele ainda vai buscar confirmação acerca daquele assunto. E eu me recordo que eu queria uma confirmação de Deus acerca dessa viagem, se eu estava mesmo na data certa de ir, no tempo de Deus, para ir para o estado de São Paulo. E eu fui em um ciclo de oração, sem saber se havia naquela data, era uma quarta-feira, e eu fui na cidade de Moreno, 2 cidades depois da minha, em direção à capital. E eu peguei o ônibus, eu sabia aonde descer, desci no Colégio Baltazar, em Moreno. Quem é de Moreno e ver esse vídeo sabe do colégio que eu estou falando. Eu desci em Baltazar, no Colégio Baltazar, não sabia se ia para a direita ou para a esquerda. Veja como que é as coisas de Deus. Eu fui em busca de uma confirmação, de uma resposta de Deus, em uma cidade que eu nem sabia se naquele dia haveria ciclo de oração. Mas eu fui, desci com a minha Bíblia na mão e eu vi uma irmã vindo perto do Baltazar e eu perguntei, saudei ela com a paz e perguntei, minha irmã, aonde tem um ciclo de oração hoje? E ela disse, olha, eu não tenho bem certeza, mas eu acredito que tem uma congregação aqui embaixo que deve ter o ciclo de oração hoje. E só me falou a rua. E eu fui, mas era o Espírito de Deus me guiando. Era o próprio Deus me guiando. E eu desci sem saber se entrava para a direita ou para a esquerda. Não conhecia ninguém na cidade de Moreno.
Minha mãe não sabia que eu estava indo para esse ciclo de oração. Minha mãe não sabia aonde que eu estava. Eu fiz surpresa. Não falei nada para ela. E ia chegar de surpresa no ciclo de oração, porque eu não conhecia também ninguém. Estava indo e quando cheguei na rua, fiz mais uma pergunta e a pessoa falou, tem uma igreja Assembleia de Deus aqui nessa rua. E eu fui. Quando eu cheguei lá, era mais ou menos 12:30. Não tinha almoçado, estava jejuando, porque crente que quer ouvir a voz de Deus precisa orar e jejuar e ler a Bíblia, né? Essas 3 coisas. E eu cheguei, 12:30, entrei, empurrei a porta lateral e entrei. As irmãs estavam orando, tinha bem pouquinha gente. Eu fui para os bancos do lado esquerdo, o último banco, me ajoelhei e fiquei ali da 12:30, 12:30 até 2 da tarde, 1h30 orando. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Me dá um sinal se eu estou dentro, Senhor, da tua vontade. E quando foi 2 horas, chegou o momento do culto da parte da tarde, depois do ciclo de oração no Pernambuco, começa às 9 e vai até 4 da tarde, 8:30, algumas dirigentes já estão orando. E quando foi 2 horas da tarde, levantou a comissão, as irmãs do ciclo de oração, para iniciar o trabalho da parte da tarde, pois a parte da manhã já estava se findando também, quando eu cheguei. E eu fiquei ali. Daqui a pouco veio uma irmã e perguntou de onde eu era, e eu falei que era da cidade de Vitória. Ela pegou meu nome, pegou o nome da cidade, e ela foi e entregou a caderneta para a dirigente. Ela deu uma olhada e a dirigente, eu vi que ela perguntou para a secretária quem era que estava lá atrás, porque eu nunca havia passado naquela congregação, nunca havia frequentado aquela congregação, mas veja como Deus trabalha. Daí a dirigente deu oportunidade para a irmã secretária, que pegava o nome dos visitantes, para ela apresentar. E ela começou a apresentar os visitantes, pois a congregação já estava cheia a parte da tarde. E naquela ocasião, quando chegou no meu nome, ela disse, está conosco um jovem que veio da cidade de Vitória. Fique de pé, o jovem Flávio. Aí quando eu fiquei de pé, ela apresentou, deu as boas-vindas e eu sentei. Quando ela terminou de apresentar os demais visitantes, ela disse, antes de eu me sentar, o Senhor colocou uma palavra no meu coração para o jovem de Vitória. Fique de pé. Aí eu fiquei de pé e ela disse, o Senhor te trouxe, olhe os detalhes, olhe aos detalhes. Eu lhe trouxe para este lugar, Deus lhe trouxe para este lugar, para falar contigo. Saísse de Vitória perguntando a Deus acerca de uma confirmação, se o tempo era chegado. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que o tempo é chegado. Prepare as malas, porque Ele vai te tirar desse estado e vai te levar para São Paulo. Glória a Deus. Imagine como que eu fiquei. A alegria, e comecei a chorar, e ela começou falando de algumas coisas que iria acontecer em São Paulo. Essa foi a primeira confirmação de que Deus estava atestando a minha ida para São Paulo. Porque a irmã não me conhecia, a irmã não sabia, e ela falou detalhes usados por Deus. O vídeo está ficando longo, mas no próximo vídeo eu dou continuidade a esse testemunho. Deus já estava falando de forma mais profunda que o tempo estava chegando de eu ir embora para o estado de São Paulo. Que Deus continue te abençoando. Irei parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não quero cansar vocês. Que o Eterno permaneça com as mãos estendidas sobre a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Se você ainda não deu like, dá o like, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo.
Deus continue te abençoando. E até o próximo vídeo, querendo Deus.